Olá pessoal, o tema da nossa aula de hoje vai ser Geometria Analítica ainda. Vamos na aula 11 do Ensino Remoto Emergencial e vamos ver hoje dois tópicos. O primeiro vai ser ponto médio de um segmento e o segundo vai ser condições de alinhamento de 3 pontos. Bom, vamos começar aqui no ponto médio de um segmento. A gente tem um segmento qualquer AB. Como identificar aonde está o ponto médio? Onde está a metade desse segmento? Qual ponto aqui, qual as coordenadas do ponto aqui, que eu vou ter um segmento de mesmo tamanho para cá e um segmento de mesmo tamanho para cá? Qual é esse ponto? Qual as coordenadas? Como calcular? É simples. A gente vai ter as coordenadas das extremidades, do ponto A e do ponto B, e aí a gente faz a média das coordenadas de x do ponto A e B e a média das coordenadas de y do ponto A e B. Então, o ponto médio aqui, as coordenadas do nosso ponto médio, que eu vou chamar de M também, vai ser exatamente o x do ponto A mais o x do ponto B dividido por 2, ou seja, a média das coordenadas de A e B para x, e a média das coordenadas de A e B para y. Y de A mais y de B dividido por 2. Nesse caso aqui, nesse nosso exemplo aqui, a gente tem o ponto A o quê? O A é o nosso ponto 1, 1, né? x1, y1. E o nosso B é o quê? x5 e y3. E aí, como é que calcula as coordenadas no nosso ponto M? Vai ser x de A, que é 1, mais x de B, que é 5, dividido por 2. E aí, y de A é 1, mais y de B, que é 3, dividido por 2. Então, esse M aqui vai ser igual a 6 dividido por 2 e 4 dividido por 2. M, então, vai ser igual a 3 e 2. Então, a gente tem que o M aqui vai estar nesse ponto 3, vai estar aqui, e 2. Então, esse M vai estar exatamente aqui, ó. Aqui vai ser exatamente a metade do segmento, né? E se você for olhar aqui, ó, aqui a gente tem, ó, de 1 até 5. A metade de 1 até 5 é 3. De 1 até 3, a metade de 1 até 3 aqui vai ser 2, vai parar no 2. Joia, pessoal, simples demais. Agora, a condição de alinhamento de 3 pontos. Como saber se os pontos A, x1, y1, B, x2, y2, C, x3, y3 pertencem à mesma linha? Ou seja, foi te dado 3 pontos e você precisa saber se esses 3 pontos eles vão pertencer ou não à mesma linha. Bom, como que a gente pode resolver isso? A gente vai resolver isso aqui por meio de determinante. Aquela parte de matrizes que a gente já estudou, né? Na verdade, vocês já estudaram no segundo ano. A gente vai pegar o ponto x1 e y1, x2 e y2, x3 e y3. Então, a gente pegou as coordenadas dos pontos A, B e C. E aí, a gente coloca aqui numa matriz de ordem 3. O final delas a gente vai completar com 1. A gente coloca as coordenadas dos pontos nessas duas posições, né? E aí, a gente completa com 1. Agora, é só calcular o determinante dessa matriz. Se esse determinante for maior que 0, os pontos não são colineares. E se
esse determinante for igual a zero, os pontos são colineares. Então, basta que a gente obtenha os determinantes dessa matriz. Ou seja, se o determinante for maior que zero e também se for menor que zero, os pontos não são colineares. Se é igual a zero, os pontos são colineares. O que significa isso? Significa que os pontos estão na mesma linha. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Aqui esse ponto médio já é colinear. Então a gente tem que ver que esse determinante aqui, desses 3 pontos aqui, tem que ser igual a zero. Então vamos pegar o ponto A aqui, ó. 1, 1. O ponto B, 5 e 3. E o ponto M, 3 e 2. E aí a gente tem que obter o determinante dessa matriz. Como que a gente faz isso? Se vocês lembrarem, tem uma regrinha que a gente aprende lá no 2º ano, que a gente repete as 2 primeiras colunas e faz a multiplicação cruzada aqui, ó, desses termos. Então, 1 vezes 3 vezes 1 é 3, mais 1 vezes 1 vezes 3 é 3, mais 1 vezes 5 vezes 2 é 10. Então, a gente faz essas multiplicações e subtrai com as outras multiplicações das outras diagonais. Ó, 3 vezes 3 é 9 vezes 1, né? É 9. 2 vezes 1 vezes 1 é 2, então soma com 2 aqui. 1 vezes 5 vezes 1 é 5, então soma com 5 aqui. Então a gente tem o quê? 16 menos 9 com 2, 11, com 5, 16, que é igual a zero. Ou seja, a gente viu esses 3 pontos, a gente já sabe de antemão que eles são colineares, que eles estão na mesma reta, porque é o ponto médio desse segmento. E aí a gente calculou a determinante aqui com o ponto A, o ponto B, ou seja, as extremidades e o ponto médio. E a gente viu que eles são colineares. Se esse valor, se a gente tivesse utilizado um outro ponto e esse valor fosse diferente de zero, então esse ponto não seria colinear, não pertenceria à mesma linha que os outros dois. Tá joia, pessoal? Então, essa aqui é a matéria da semana. Já vou deixar uma lista de exercícios para vocês resolverem, tá? Super simples a lista, só tá um pouquinho grande, mas tá super simples, tá? Então é com vocês. Até a próxima aula.